Agora que entendemos então o que é uma lista encadeada, a gente vai pôr em prática. Através da linguagem C, a gente vai programar uma struct, que vai representar a estrutura básica da nossa lista encadeada, que é, no caso, o nó, e fazer algumas operações com isso na função main. Vamos adicionar alguns nós e vamos colocar alguns valores nessa nossa lista encadeada para a gente simular uma, para exatamente ver como que fica no código. Bem, vamos começar então fazendo a estrutura básica do algoritmo, que basicamente eu preciso primeiro incluir os headers necessários para ele, no caso o stdio, que eu vou precisar ler dados e imprimir dados. Em seguida vou declarar a função main, e aqui dentro a gente vai colocar toda a nossa lógica do algoritmo, seja inicializar a nossa lista encadeada, adicionar novos valores nessa lista encadeada e enfim, tudo que a gente quiser fazer. Só que onde eu vou declarar a nossa lista encadeada, o nosso nó, essa estrutura que a gente precisa para se formar uma lista, eu vou declarar aqui, ó, antes do main. Isso significa que se eu declarar ela aqui, nesse local, todas as funções que tiverem aqui abaixo poderão contemplar dessa estrutura. Então isso é uma formalidade. Daria certo para nosso exemplo aqui se a gente declarasse aqui dentro do main também. Mas como boa prática, digamos assim, eu vou declarar ela aqui. Para se declarar uma struct em C é bem simples. Basta você digitar a palavra reservada pelo sistema struct, em seguida o nome que essa struct vai ter, que no caso eu vou chamá-la de nó, abre e fecha colchetes e ponto e vírgula. E aqui dentro desse abre e fecha colchetes eu vou colocar todos os elementos que compõem essa estrutura nó que a gente está criando agora. Que no caso a gente já sabe, nas explicações iniciais do vídeo a gente viu que um nó é composto por dois elementos, o seu valor e um ponteiro para apontar para o próximo nó que está na frente dele nessa nossa lista encadeada. Então vamos lá, declarar primeiro o valor. Aqui no nosso caso eu vou usar um inteiro como valor, mas dependendo do seu caso, dependendo do seu algoritmo, se você precisa de uma lista de char, por exemplo, você pode colocar char aqui, ou ainda, se você precisar de dois valores, você pode ter até duas variáveis, ou enfim, isso fica totalmente ao seu critério e depende totalmente da necessidade do seu algoritmo. Aqui no caso eu vou estar usando um inteiro, suficiente para mim, para esse exemplo. Em seguida, agora a gente vai precisar então ter o ponteiro para apontar para o próximo elemento. No caso, como que eu vou declarar isso? Eu preciso especificar que esse ponteiro vai apontar para uma struct. Aí, qual é a struct que ele vai apontar? A struct nó. E qual vai ser o nome dele? Vou chamá-lo de próximo. Ah, mas espera aí, falta uma coisa. Precisamos especificar que isso é um ponteiro. Então, muito importante isso aqui. Asterisco antes do nome da variável. Assim, dessa forma, a gente declarou que isso aqui é um ponteiro chamado de próximo que aponta para structs do tipo nó. Feito isso, a gente já tem a nossa struct nó perfeitamente declarada aqui no nosso programa. Tendo a nossa struct criada, a gente consegue então criar ponteiros que vão apontar para futuros nós que a gente vai criar no meio do algoritmo. Então como que a gente faz para criar ponteiros nós? Primeiro de tudo a gente precisa declarar qual é o tipo de structure que esse ponteiro vai apontar, em seguida o nome do ponteiro, que no caso eu vou chamá-lo de primeiro nó, ponto e vírgula. E sempre é importante, como é um ponteiro, vamos colocar o asterisco aqui na frente do nome da variável. Temos então nosso primeiro ponteiro criado, mas não se confunda, a gente ainda não tem um nó criado. Isso acontece porque essa variável aqui, primeiro nó, esse ponteiro, ele vai ajudar a gente a acessar algum nó da nossa lista, que no caso vai ser o primeiro, né, como o próprio nome diz. Mas ele ainda não aponta para nenhum nó, a gente não criou um nó ainda. Porque para criar um nó, a gente precisa de toda a memória RAM mesmo do seu computador, necessária para alocar esses elementos aqui, um inteiro e um outro ponteiro. E isso aqui custa alguns bytes na sua memória RAM. E a gente vai precisar pedir para o nosso sistema operacional, que no meu caso é o Windows, para alocar algum espaço nessa memória RAM do computador, para que a gente possa então criar um nó e colocar alguns valores que a gente quer, como o meu próprio valor, e qual vai ser o próximo nó desse meu primeiro nó. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou falar que o primeiro nó vai apontar para o retorno da função malloc, que essa função aqui vem de memory allocation, que significa alocação de memória. E o que o malloc vai retornar para a gente então? Ele vai retornar
onde que foi alocado essa memória, onde que o sistema operacional nos permitiu alocar esses bytes que a gente tanto precisa para criar o nosso nó. Só que o malloc ele precisa de um argumento. Ele precisa saber qual é o espaço que você quer que eu aloque. E no caso, a gente sabe que é o espaço que a gente precisa para alocar esses dados aqui. Só que a gente não sabe exatamente quanto em bytes isso significa para o sistema operacional. Por sorte, tem um comandinho no C, que é o sizeOf, que permite a gente descobrir qual é o tamanho de certos componentes do nosso algoritmo. No nosso caso, a gente quer descobrir qual é o tamanho da nossa struct nó. Então eu posso colocar aqui dentro struct nó. E tudo isso aqui equivale ao tamanho da struct nó. E isso aqui está sendo passado como argumento para a função memory allocation, ou seja, dessa maneira ele sabe exatamente quanto de espaço ele precisa alocar na memória RAM. O último detalhe que esse algoritmo precisa é converter o que está sendo retornado desse malloc, que no caso é, digamos assim, informação bruta, entre aspas, para ela definitivamente se encaixar perfeitamente nessa variável aqui, que é o nosso ponteiro primeiro nó. Então como que a gente faz isso? Através do cast, que a gente abre e fecha um parênteses, e a gente coloca então qual é o tipo de dado que esse ponteiro vai receber. Então basicamente isso significa que faça a alocação de memória no tamanho que eu preciso aqui da minha struct nó, converta no formato de ponteiros de nó e coloque dentro desse meu primeiro nó aqui que eu acabei de declarar. É exatamente isso que significa o que a gente fez até agora. Agora sim temos um ponteiro que aponta para um nó que está alocado na nossa memória RAM. Então, através desse ponteiro, eu consigo acessar quais são os elementos desse nosso nó. Que no caso, a gente sabe que ele tem um elemento chamado valor. Eu vou colocar algum valor teste aqui, vou colocar o número 3. E vamos ver se a gente consegue exibir isso no printf. Para exibir um inteiro, a gente pode colocar o formato %d. E em seguida, eu vou falar para ele retirar o valor que está no elemento valor do nó que primeiro nó aponta. Então vamos ver se compila certinho. Antes de mais nada, vou enviar um comando para o sistema, o pause, só para ele congelar o meu console antes de finalizar, senão vai ser muito rápido. Então executei aqui. Ele já exibiu para mim o 3, que é o valor que estava no elemento valor do nosso primeiro nó. E se a gente quisesse ter mais um elemento nessa nossa lista encadeada, como a gente faria? Bom, primeiro de tudo eu vou criar um outro nó, vou chamar de segundo nó, inicializando da mesma maneira que eu fiz no primeiro nó, sem nenhuma diferença, apenas o nome. Em seguida, eu vou colocar um valor nesse segundo nó, eu vou colocar um valor aqui 80. E como que eu vou indicar então que esse segundo nó vem depois do primeiro nó? Ora, a gente já viu que esse é justamente o papel desse ponteiro aqui, é o próximo da struct. Então vamos lá, eu posso pegar o primeiro nó, a propriedade próximo dele, e fazer ela receber o segundo nó. Ou seja, o próximo elemento do primeiro nó é o segundo nó. Dessa maneira, apenas através desse primeiro nó aqui a gente consegue descobrir qual é o seguinte dele, e se o segundo nó tivesse o seguinte, a gente também ia conseguir descobrir isso. E como que a gente consegue descobrir? Através dessa variável, desse ponteiro aqui próximo. A gente pode fazer isso aqui, ó, por exemplo. Se eu quiser exibir o valor do segundo nó, posso fazer dessa maneira. Primeiro nó, descubro qual é o próximo dele, e em seguida pego o valor desse próximo. Aqui então vai apresentar 80, que é o valor do segundo nó. Vou colocar umas quebras de linha aqui e executar o algoritmo para a gente ver isso acontecendo. Olha só. O primeiro é o 3, que é o valor do primeiro nó, e a segunda linha é 80, que é o valor do segundo nó. E assim a gente poderia ter um terceiro, um quarto e um quinto. Isso seria se ligando através do próximo. A vantagem disso é que a gente não precisa declarar em momento algum qual vai ser o limite máximo
dessa nossa estrutura. A gente não precisa declarar que só pode ter 4 nós, por exemplo. A gente, conforme a necessidade, a gente vai colocando um próximo nó e um próximo nó e um próximo nó. Por exemplo, aqui nesse exemplo, eu poderia ter a declaração do segundo nó, que é essa parte aqui, como se fosse algo condicional. Eu poderia ter uma condição aqui, por exemplo, poderia ter um if, alguma condição que eu quero que seja satisfeita, e somente se essa condição for true, que a struct nó, segundo nó, será criada e setada como o próximo nó aqui do primeiro. E aí, mais para frente, a gente pode ter outras condições, e enfim, a lista encadeada vai aumentar conforme o necessário.